Olá! Já parou para pensar que desde o café da manhã até a hora de ir para a cama, a nossa vida é guiada por rotinas que a gente mal percebe? Pois é, e se por trás de cada uma dessas ações existisse uma ciência poderosa? Hoje a gente vai mergulhar nos segredos do livro O Poder do Hábito para entender por que fazemos o que fazemos e, mais importante, como podemos assumir o controle de verdade. Vamos começar com a pergunta de 1 milhão, né? Aquela que todo mundo já se fez. Por que parece uma batalha tão grande manter a promessa de ir para a academia, ou resistir àquele doce depois do almoço, ou simplesmente largar o celular e dormir? Olha, a resposta não está na força de vontade, não. A resposta está programada dentro do nosso cérebro. E aqui está o grande segredo. O nosso cérebro é, antes de tudo, uma máquina de eficiência. Ele foi feito para economizar energia. Pensa só, ele cria atalhos para qualquer tarefa que a gente repete muito. E esses atalhos são os hábitos. É o cérebro entrando no piloto automático para poder se preocupar com o que realmente importa, sabe? Como resolver um problema complexo ou planejar o futuro. Então, vamos pensar juntos. Todo hábito, seja ele bom ou ruim, um dia começou com uma escolha, uma decisão consciente. Dirigir, escovar os dentes, checar o celular a cada 5 minutos. No começo, tudo isso exigia foco. Mas com a repetição, o cérebro foi lá e pronto. Automatizou o processo. É a forma mais inteligente que a natureza encontrou para a gente poder funcionar sem sobrecarregar. Agora a gente chega na parte mais fascinante de todas. Todos os nossos hábitos, sem exceção, desde roer as unhas até correr uma maratona, seguem exatamente o mesmo padrão neurológico. Pesquisadores do MIT descobriram um código, um loop de 3 passos que é a base de tudo. E quem domina esse código tem a chave para a transformação. Vamos dar uma olhada. E aqui está ele, o famoso loop do hábito. É um ciclo de 3 partes, super simples. Primeiro vem a deixa, que é o gatilho, o que avisa o cérebro para entrar no modo automático. Depois vem a rotina, que é a ação em si, o comportamento. E por fim, a recompensa, o prêmio que faz nosso cérebro pensar: isso foi bom, vale a pena guardar esse ciclo. Deixa, rotina, recompensa. É essencial gravar isso. Pensa como isso funciona no dia a dia. O barulhinho de notificação do celular é a deixa. Pegar o aparelho e checar a mensagem é a rotina. Aquela pequena dose de novidade ou de conexão com alguém é a recompensa. O cheiro de café de manhã é a deixa, fazer a bebida é a rotina, o gosto e a cafeína são a recompensa. Esse loop simples governa muito mais da nossa vida do que a gente imagina. Para isso ficar bem claro, vamos usar a história do próprio autor do livro. Ele tinha o hábito de comer um biscoito toda a tarde, lá pelas 3h30. A deixa era o horário. A rotina era levantar, ir até a cafeteria e comprar o biscoito. Ele achava que a recompensa era o açúcar. Mas, depois de investigar, ele descobriu o que realmente buscava: a pausa para conversar com os colegas. O biscoito era só um pretexto. Certo. A mecânica do hábito já está clara. Mas e aí, como a gente vira o jogo? Como quebrar um hábito ruim? A resposta não é lutar contra ele com toda a força. Isso quase nunca funciona. Existe um segredo, uma regra de ouro para a mudança que é muito mais inteligente e eficaz. E essa frase é o ponto central de tudo. Imagina que os hábitos são como trilhas bem marcadas numa floresta. Não dá para simplesmente apagar uma trilha que foi usada por anos, ela vai estar sempre lá. O que dá para fazer é construir uma nova trilha, mais interessante, e desviar o fluxo para ela. A chave é substituição, não eliminação. E essa é a tal regra de ouro. É a ferramenta mais poderosa que existe para mudar um comportamento. Se a gente mantém o mesmo gatilho e entrega a mesma recompensa que o cérebro está esperando, fica muito, mas muito mais fácil trocar a rotina no meio do caminho. É basicamente um hack no nosso próprio sistema. Vamos voltar para o exemplo do biscoito. A deixa continua a mesma, 3h30 da tarde. A recompensa que o cérebro quer é a mesma, socialização. O que muda? A rotina. Em vez de ir à cafeteria, o autor começou a simplesmente levantar e ir até a mesa de um amigo conversar por 10 minutos. Mesma deixa, mesma recompensa, mas uma rotina muito mais saudável. Genial, né? Agora vamos subir um degrau. E se eu dissesse que nem todos os hábitos têm o mesmo peso? Existem alguns que o livro chama de hábitos angulares, que funcionam como a primeira peça de um dominó. Quando a gente muda um deles, vários outros mudam juntos, quase que por mágica. Pois é, esses são os hábitos angulares. Identificar um desses é como achar um atalho para uma grande transformação. O exercício físico é o exemplo clássico. Alguém começa a se exercitar e de repente passa a comer melhor, a dormir mais cedo para ter energia e fica até com mais foco no trabalho. Um único hábito causa uma cascata de mudanças positivas. Para entender o poder disso numa escala gigante, vamos olhar o cavo da Alcoa, uma gigante do alumínio.
Quando Paul O'Neill assumiu como CEO, ele chocou todo mundo em Wall Street. Ele disse que o foco principal dele não seria o lucro, seria um único hábito. A prioridade número 1 deles seria a segurança do trabalhador. A meta: 0 acidentes. Os investidores pensaram que ele tinha enlouquecido. A empresa em crise e ele querendo focar em segurança. Mas O'Neill sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha encontrado o hábito angular da Alcoa. E os resultados foram espetaculares. Para atingir a meta de 0 acidentes, a comunicação da empresa precisou ficar impecável. Os processos de produção foram redesenhados para eliminar falhas. A cultura mudou completamente. E no fim das contas, a Alcoa se tornou não só a empresa mais segura, mas também uma das mais eficientes e lucrativas do mundo. Tudo por causa de um único hábito angular. Ok, a teoria é incrível. Mas como aplicar isso na prática? O livro nos dá um plano, um passo a passo bem claro para qualquer pessoa redesenhar os próprios hábitos. É quase um guia de campo. Então, como se faz? 4 passos. Primeiro, identifique a rotina. O que exatamente se quer mudar? Seja específico. Não é comer menos, é parar de comer chocolate depois do jantar. Segundo, experimente com recompensas. O que o cérebro busca de verdade? Tente coisas diferentes. Uma fruta, um chá, uma caminhada de 5 minutos. Veja o que realmente satisfaz. Terceiro, isole a deixa. Quando a vontade vier, anote tudo. Onde estou, que horas são, qual é o meu estado emocional. Isso vai revelar o gatilho. E por último, crie um plano, algo como: quando eu sentir tédio à noite, deixa. Em vez de abrir a geladeira, rotina antiga, vou ler 10 páginas de um livro. Nova rotina para me sentir produtivo, recompensa. E essa é a grande virada de chave. A mudança não é sorte, não é uma força de vontade sobre-humana. É um processo, é uma habilidade que pode ser aprendida. A partir do momento que a gente entende a mecânica por trás do que a gente faz no automático, a gente ganha a liberdade e a responsabilidade de transformar isso. E tem um último ingrediente aqui, que talvez seja o mais crucial de todos: a crença. Acreditar que a mudança é possível é o que sustenta o processo nos dias difíceis. Mudar um hábito não acontece da noite para o dia, mas a crença de que é possível, isso por si só, talvez seja o hábito mais poderoso de todos. E para fechar essa análise, fica a reflexão. A questão não é mudar tudo de uma vez. É sobre encontrar aquela única peça de dominó, aquele hábito angular, que uma vez alterado, pode começar uma cascata de transformações positivas. Qual seria esse hábito na sua vida?